O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou decisão de primeira instância e condenou a jovem Pan e a ex-comentarista Cristina Graem a indenizarem o ministro Cristiano Zanin Martins, do Supremo Tribunal Federal, por ataque quando o magistrado ainda atuava como advogado de Lula. O caso não cabe mais recurso, e Zanin deve receber R$25 mil em indenização por ter sido chamado de bandido por Cristina. A comentarista, que foi demitida por seus posicionamentos radicais, disse em 7 de outubro de 2022 que Zanin é tão bandido quanto os clientes que defende, em tentativa desesperada de ajudar Jair Bolsonaro na disputa eleitoral. No ataque, a comentarista diz que o então advogado de Lula teria agido de maneira orquestrada com comparsas, como classificou juízes e ministros do STF, para anular o lawfare da Lava Jato contra Lula. Ao rotular um respeitado advogado de bandido, a requerida evidentemente extrapolou o regular exercício do direito de expressão e de informação, praticando ato ilícito na medida em que maculou, injustificada e desnecessariamente, a honra e a imagem do apelado, que inclusive foi sabatinado e aprovado pelo Senado Federal, para tomar posse no egrégio Supremo Tribunal Federal, disse-nos autor, relator do caso, desembargador José Carlos Ferreira Alves. A Procuradoria-Geral da República reiterou, nesta segunda-feira, 4, ao Supremo Tribunal Federal o pedido para que a empresa Meta apresente um vídeo compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 dias após os atos ocorridos em 8 de janeiro, a PGR solicita que, caso a publicação não seja entregue em 48 horas, seja aplicada uma multa diária de R$100 mil. Em janeiro, Bolsonaro utilizou sua conta no Facebook para compartilhar um vídeo que levantava insinuações, sem apresentar provas, sobre supostas fraudes realizadas pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022. Essa ação resultou na inclusão do ex-presidente em um inquérito que investiga a incitação aos atos golpistas. A PGR destaca, na manifestação apresentada, que desde janeiro o STF determinou que a Meta, empresa controladora do Facebook, fornecesse o vídeo em questão, mas que tal ordem ainda não foi cumprida. O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, responsável pelas investigações do 8 de janeiro na PGR, assina a petição, que ressalta, não obstante as determinações judiciais, o MPF não foi intimado acerca do cumprimento das ordens judiciais, ou seja, não há informações da preservação e entrega do vídeo pela Meta. Ou a gente participa ou a extrema-direita vai voltar com muita força, não apenas no Brasil, mas em muitos outros países. Significa que vocês, além de agentes reivindicadores, têm que ser agentes formuladores e agentes participativos. É mais que reivindicar, é participar, é mais que reivindicar, é ajudar a fazer. Foi esse o tom das mensagens que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou neste sábado 2, a representantes de 135 entidades da sociedade civil brasileira, durante um dos eventos mais marcantes de sua agenda na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Referindo-se ao papel dos movimentos sociais no fortalecimento do ambiente democrático, o presidente fez um alerta: vocês aprenderam nos últimos tempos a compreender que muitas das coisas que vocês reivindicam, que vocês brigam o dia inteiro, dependem de uma coisa chamada fortalecimento da democracia no nosso país, afirmou. Se a gente não leva isso em conta, a cada eleição a gente vai reclamar que o poder legislativo está mais conservador. E se ele estiver mais conservador, mais dificuldade nós teremos de aprovar grande parte daquilo que vocês passam o ano inteiro reivindicando, concluiu Lula. Em parecer encaminhado aos ministros do Tribunal de Contas da União, a área técnica da Corte afirma que Jair Bolsonaro roubou do acervo da Presidência da República joias, relógio e armas recebidos como presentes em viagens internacionais, especialmente no Oriente Médio, e recomenda que o ex-presidente seja obrigado a devolver tudo em um prazo de 15 dias. O documento, revelado por Bela Megali no jornal O Globo, diz literalmente que houve desvio dos bens que pertencem ao patrimônio da União, contrariando a tese da defesa, de que os presentes levados por Bolsonaro seriam itens personalíssimos,
Os técnicos do TCU dizem que a irregularidade, na verdade, consubstancia-se no desvio de bens, que deveriam ingressar no patrimônio da União. O parecer então determina ao ex-presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que, no prazo de 15 dias, entregue à Presidência da República todos os itens de seu acervo documental privado, bem como os objetos recebidos a título de presentes, em função da condição de Presidente da República, que não foram devidamente registrados no sistema ENFAM-AP. O parecer é parte da ação movida pela deputada Luciene Cavalcante. Ele será juntado a outros processos para julgamento pelos ministros do TCU, ainda sem data definida. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu atacar o ministro da Justiça, Flávio Dino, após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Ele compartilhou trecho de uma entrevista do então governador do Maranhão ao canal do YouTube My News e o chamou de imbecil que se acha Deus. No vídeo compartilhado pelo ex-presidente, Dino aparece elogiando o comunismo, enquanto a jornalista Lilian Vitti-Fib diz que regimes comunistas são ditaduras. O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos. É mais bonito que capitalismo, que é a ditadura do capital. Socialismo é o social, comunismo é comunhão. Não é mais bonito? Afirma Dino. Na mesma edição do programa, Dino afirmou que é comunista, graças a Deus, e deu uma aula aos jornalistas de direita da atração. As declarações têm sido usadas por bolsonaristas nas redes para protestar contra sua indicação ao Supremo. O partido de Bolsonaro, o PL, deve votar contra a indicação do ministro ao Supremo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Valdemar Costa Neto, que preside a sigla, já anunciou que os parlamentares não vão aprovar seu nome e ponto final. A estratégia dos aliados de Bolsonaro é provocar o ministro durante sua sabatina e gerar reações que possam prejudicá-lo durante a votação em plenário. Entre os temas que devem ser abordados por bolsonaristas estão o aumento da criminalidade no Maranhão, enquanto era governador, e sua atuação como titular do Ministério da Justiça. O deputado Fábio Félix elaborou um relatório paralelo para a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa, solicitando o indiciamento de figuras importantes do governo Bolsonaro, incluindo o próprio ex-presidente da República. O relatório propõe o indiciamento do ex-ajudante de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e todos os policiais militares presos, alvos de denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Os crimes citados incluem associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entretanto, a aprovação desse relatório na CLDF é considerada desafiadora, já que a oposição é minoritária na comissão, contando com apenas 2 parlamentares. O documento do deputado Hermeto, relator da CPI, teria que ser derrubado para ser considerado. Para sua aprovação, são necessários 4 votos. A postura de alguns deputados titulares da CPI, como a vice-presidente Jaqueline Silva e o membro titular Robério Negreiros, será crucial para determinar os rumos da CPI, considerando o cenário da comissão. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a retirada de invasores da terra indígena Pitereua, no Pará. O magistrado atendeu a pedido feito pelas associações dos pequenos produtores rurais do Projeto Paredão e dos agricultores do Vale do Cedro. Na decisão, Marques determina a imediata paralisação de todos os atos dele decorrentes, especialmente as providências coercitivas de reintegração, adotadas por forças policiais, assegurando aos colonos, assim, o livre trânsito, na área objeto de impugnação, com seus pertences e semoventes. A tempo inspiratório, a Pitereua teve o maior desmatamento do país por 4 anos consecutivos, e é alvo de uma operação para a retirada de invasores de áreas que deveriam ser protegidas. A determinação do ministro ocorre às vésperas de audiência com os senadores, que terá o território como uma de suas pautas. A área de preservação indígena foi homologada por decreto em 2007, e, segundo o governo do Pará, a presença de estranhos no território indígena ameaça a integridade dos indígenas e causa outros danos, como a destruição das florestas. O governo brasileiro avalia que o Fundo Soberano Saudita planeja investir US$ 10 bilhões no Brasil.
A discussão ocorreu durante o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na capital saudita, Riad. O encontro histórico marcou o primeiro compromisso do presidente brasileiro nos países do Oriente Médio e teve como pauta principal o fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Arábia Saudita, além de oportunidades de investimento para empresas brasileiras no país árabe, segundo reportagem da agência Sputnik. Segundo avaliação do governo brasileiro, o Fundo Soberano Saudita planeja aplicar 10 bilhões de dólares no Brasil, com a expectativa de que 9 bilhões de dólares sejam investidos nos próximos 7 anos. Os projetos contemplam áreas diversas, desde energia limpa e hidrogênio verde até defesa, ciência e tecnologia, agropecuária e infraestrutura relacionada ao novo Programa de Aceleração do Crescimento. Mohammed bin Salman destacou o protagonismo internacional do Brasil e ressaltou a importância econômica que ambos os países têm para suas respectivas regiões. O primeiro-ministro saudita também mencionou a importância estratégica da presidência brasileira no G20 e expressou o interesse da Arábia Saudita em se tornar parte ativa no Banco do BRICS. O senador Flávio Bolsonaro criticou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF, e disse considerar a escolha um instrumento de vingança contra a oposição. O senador declarou que Dino tem histórico de desrespeito ao Congresso Nacional. Integrantes da oposição usam o não comparecimento do ministro a convocações para ser questionado por parlamentares como base para criticá-lo. Flávio reclamou que o Ministério da Justiça recebeu a mulher de um líder de facção com Dino à frente da pasta. Ele disse ainda que o indicado ao STF defende o direito ao aborto e a liberação de drogas. Dino, porém, já disse ser contra o aborto e defendeu que a legislação não deve ser mexida. Afirmou também ser contra as drogas como princípio e que não vê hoje condições para descriminalizá-las. O parlamentar estendeu as críticas a Lula, a quem criticou duramente. Lula extrapolou na sua ignorância e no seu desrespeito com o Brasil, ao enviar o nome de uma pessoa que reúne tudo de ruim, tudo que a política não deseja, disse hoje em um evento do PL para angariar apoio de idosos. O senador disse que trabalha para a rejeição de Dino na sabatina no Senado. Caso aconteça, seria a primeira vez na história que uma escolha do presidente da República é derrubada. Governistas consideram impossível a hipótese de Dino não ser aprovado na sabatina. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino herdará 344 ações que estavam no gabinete da ministra aposentada Rosa Weber, caso seu nome seja aprovado pelo Senado. Entre os processos, estão casos envolvendo figuras políticas com que Dino conviveu, como o inquérito que mira o grupo ligado ao seu ex-colega de Esplanada, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O inquérito contra Juscelino Filho trata-se da investigação relacionada à Operação Benesse. A Polícia Federal investiga uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro com verbas da Codevasf. Em setembro, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal, no Maranhão. Um dos alvos é Luana Rezende, prefeita de Vitorino Freire e irmã de Juscelino. Além do caso de Juscelino Freire, Dino também deverá relatar processos contra outros aliados, como os senadores Chico Rodrigues e Telmário Mota. Dino também será o responsável por relatar a ação direta de inconstitucionalidade 7055, que discute a existência de assédio judicial contra a imprensa, no caso da pulverização da distribuição de diversas ações de reparação de danos contra um mesmo jornalista. Também ficará sob a relatoria de Flávio Dino da CPI da pandemia, que pediu a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por sua atuação na pandemia da Covid-19. Indicado para uma cadeira no STF, Flávio Dino disse hoje em ida ao Senado que ministros da Corte não têm partido, ideologia ou lado político. Dino disse que faz parte do mundo político, mas que o deixará caso seja aprovado. Quem pretende ir ao Supremo, ao vestir a toga, deixa de ter lado político, declarou, acrescentando que tem falado com todos os senadores, independentemente de posicionamento político.
O ministro fez uma rápida visita ao Senado hoje pela manhã para reuniões com o primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, e com o senador Everton Rocha, relator da indicação de Dino ao STF na Comissão de Constituição e Justiça. Dino, que já começou o processo de beija-mão com os senadores, está dando sequência a um plano de abordagem dos parlamentares. Ele foi aconselhado a começar as conversas com aliados e só depois partir para a oposição, segundo apurou o UOL. Paulo Gonet, indicado para assumir a Procuradoria-Geral da República, também se reuniu com o veneziano, mas não quis falar com a imprensa. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel, a pedido da CNN Brasil, revelou que, se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, domingo 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro logo no primeiro turno. Os resultados do levantamento foram divulgados ontem, sábado 26. De acordo com a pesquisa, 48,1% dos entrevistados afirmaram que votariam no candidato petista, enquanto 40% declararam que votariam no ex-presidente Bolsonaro. Num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o candidato do PT sairia vitorioso com 51,2% dos votos, enquanto o ex-presidente receberia 41,5% dos votos. Comparando com os resultados do primeiro turno de 2022, Lula registrou um aumento de quase 4 pontos percentuais, subindo de 48,4%, considerando votos válidos, para 52,35%. As intenções de voto em favor do ex-capitão Bolsonaro passaram de 43,3% para 43,5%, um número insuficiente para garantir sua participação no segundo turno. A deputada federal Carla Zambelli processou por difamação o jornalista Luan Araújo, que foi perseguido e ficou sob a mira da arma da parlamentar na véspera do segundo turno da disputa presidencial do ano passado. A deputada federal apresentou queixa-crime contra Luan após a publicação de um texto no site Diário do Centro do Mundo, em que o jornalista critica a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zambelli, que diz estar com problemas, na verdade está na crista da onda. Continua no partido pelo qual foi eleita, segue com uma seita de doentes de extrema-direita, que a segue incondicionalmente, e segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades, diz um trecho. Na publicação, que ainda está no ar, Luan diz que sofreu diversos ônus desde aquele dia e viu sua vida pessoal virar de cabeça para baixo. Em outro trecho questionado pela defesa de Zambelli, ele escreve: para ela, uma mulher branca com conexões com pessoas poderosas, foi apenas mais um espaço para fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte. O ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, aquele mesmo que foi acusado no esquema de candidaturas laranjas do PSL, foi condenado na última segunda-feira, 24, pela Justiça do Rio de Janeiro, a pagar R$50 mil ao influenciador digital Felipe Neto, por uma postagem feita em seu Instagram. De acordo com informações da coluna de Guilherme Amado, no Metrópolis, o ex-ministro publicou uma foto de um livro do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e escreveu na legenda: já nas bancas, ao lado dos livros pornográficos para crianças do Felipe Neto. O youtuber alegou na ação que o ex-ministro do Turismo associou de forma leviana e criminosa a prática de pedofilia. Agora Marcelo, além de pagar a indenização de R$50 mil por danos morais, a Justiça também determinou que Marcelo apague a publicação de seu Instagram. Senhor presidente, boa tarde, deputados. Eu subo mais uma vez aqui nessa tribuna para poder fazer um apelo ao Senado Federal. Nosso cenário político está completamente não pacificado. E eu sei que a classe política, tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Inclusive, em seus debates, deixou bem claro de que seria imprudente da parte dele, negligente, desrespeitoso, indicar um amigo ao STF. Afinal de contas, seria algo contraditório, porque um
juiz ele julga de acordo com a lei e com a Constituição. E claramente um amigo seria parcial e iria dar com certeza sentenças benéficas ao seu amigo. E o que aconteceu? Nós temos agora a indicação do Flávio Dino, amigo de Lula, para o STF. E meus senhores, aqui não é uma questão de coerência comigo, tá? É uma questão de coerência com vocês mesmos. Porque não fui eu que disse essas palavras, foi o teu presidente Lula que disse isso, de que seria imprudente indicar um amigo. De duas uma, ou o Dino não é amigo do Lula, ou se não ele é, e ele está sendo contraditório. Portanto, isso aqui não é um debate entre direita e esquerda não, tá? É um debate de lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Mas para petista, 2 mais 2 é igual a 5, é igual a 6. Porque a realidade ela é relativa. Até picanha vira abóbora. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá. A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Acre, Gladson Cameli, por 5 crimes, incluindo organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude. A licitação. A denúncia alega que as atividades ilícitas causaram um prejuízo de quase 12 milhões de reais aos cofres públicos. A PGR solicitou o afastamento de Cameli durante o período das investigações. O chefe do executivo acreano, que já teve 10 milhões de reais, carros, imóveis e um avião bloqueados pela Polícia Federal em março deste ano, agora poderá ser julgados por penas que, somadas, podem alcançar 40 anos de prisão. O governador bolsonarista, sua esposa e 2 irmãos estão entre os 13 denunciados, incluindo servidores, empresários e pessoas supostamente utilizadas como laranjas. Segundo a denúncia, Cameli lideraria o grupo, participando de esquemas fraudulentos desde 2019. A acusação aponta que o governador teria recebido mais de 6 milhões de reais em propina de empresas de construção, algumas das quais têm seu irmão, Gladson, como sócio. Contratos fraudulentos foram firmados, com empresas executando serviços diferentes do contratado e superfaturando em quase 3 milhões de reais. O pedido de afastamento de Gladson Cameli será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. O senador Irã Gonçalves solicitou ao Ministério da Defesa o reforço das Forças Armadas em Pacaraima, cidade na fronteira com a Venezuela. Essa medida se deve à disputa entre a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo, que possui 160 mil quilômetros quadrados e reservas significativas de petróleo. Pacaraima, como ponto estratégico para acessar Essequibo, torna-se crucial nesse contexto. Após uma conversa com o ministro da Defesa, José Múcio, na terça-feira 28, o senador recebeu a garantia de um reforço militar na fronteira, especialmente em Pacaraima. O Ministério da Defesa informou que está acompanhando a situação e intensificando a presença militar na região da fronteira ao norte do país. O pedido do senador surge às vésperas do referendo convocado por Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, para criar uma nova província chamada Guaiana Esequiba no território de Essequibo. Marcado para domingo 3, o referendo busca conceder a nacionalidade venezuelana a 125 mil habitantes da região, levando a preocupações sobre a segurança dos brasileiros em Pacaraima. Irã Gonçalves destaca que o reforço militar visa assegurar a proteção dos brasileiros em Pacaraima, diante da proximidade do referendo. A disputa pela região de Essequibo entre Venezuela e Guiana existe desde 1966, ganhando intensidade em 2015, com a descoberta de campos de petróleo pela ExxonMobil.